Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Muita gente afirma que grande parte dos problemas da sustentabilidade se deve ao estilo de vida ocidental, que propõe uma visão de mundo compartimentada, cartesiana por excelência, em oposição a uma visão sistêmica que considera todo o ciclo da existência e da natureza e que é fundamental para uma abordagem mais sustentável de todo o desenvolvimento humano. Tendo essas questões em mente, nós vamos essa semana debater a morte, o desapego e assuntos correlatos. Por que lidamos tão mal com o fim da vida? É culpa da sociedade em que vivemos hoje ou sempre foi assim? De que recursos podemos lançar mão para mudar a nossa relação com a morte? Como a medicina e os médicos, em sua relação com os pacientes, podem trazer mais bem-estar para quem está diante da única certeza que temos na vida, mas que nos esforçamos muito para esconder. Para este importante, nada trivial debate, estamos recebendo hoje a psicóloga Gabriela Caselato, doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, cofundadora do Instituto Quatro Estações e organizadora de diversos livros sobre o tema. E o médico Marco Antônio de Carvalho Filho, doutor em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Bom, Gabriela, eu queria começar falando com você porque, assim, a morte é a única certeza que nós temos na vida, né? Quase que o sol vai nascer no dia seguinte. Mas a gente não lida bem com isso. Por que a gente não lida bem com isso? Porque eu acho que a morte é a experiência da vida que nos gera mais impotência. Se você parar para pensar, a gente corre atrás dessa potência na vida por toda a nossa história, né? A medicina corre atrás, a educação, a tecnologia, está sempre buscando potência. E a morte, quer queira ou quer não, ela vai acontecer num processo de adoecimento, numa doença que já não tem mais possibilidade de cura, numa fatalidade. Então, a gente não consegue evitar. Então, a impotência que a morte gera, nos gera defesas. E essas defesas que fazem a gente negar até a própria realidade concreta e absoluta de que vamos morrer. Estamos ficando metidos, inclusive, né? Porque a gente acha que consegue protelar isso até ad eterno, né? Exatamente. E vivemos num mundo, num momento, eu digo até que é tamanha a nossa defesa que a tristeza não tem mais lugar, né? Todos os sentimentos difíceis que nos estão relacionados à morte, às perdas, à ruptura de vínculos, são cada vez mais banalizados e colocados de canto, né? Bom, agora eu queria a visão do médico, né? Marco, nós sempre fomos assim, sempre lidamos com a morte desta forma tão amedrontada, tão passional, ainda mais pensando em nós como latinos, né, que somos muito passionais com relação à vida, muito emotivos, ou isso é uma questão mais da sociedade atual? Tem um historiador francês, chama Philippe Arié. Ele fez um trabalho grande na década de 70 sobre como a gente lida com a morte, como é o nosso comportamento ocidental diante da morte. E algumas considerações são interessantes. Você pensar que na Grécia, a expectativa de vida de uma pessoa na Grécia Antiga era por volta dos 25, 30 anos. Depois, na Idade Média, alguma coisa entre 35 e 40 anos. E hoje a gente vive até os 80, né? A expectativa de vida no mundo ocidental está chegando perto dos 75, 80 anos. Né? A morte já foi muito mais cotidiana do que ela é hoje, né? As famílias eram maiores, os meninos jovens iam para a guerra, as meninas jovens tinham família, ficavam grávidas, a mortalidade infantil era muito maior. As grandes pestes, né? Uma epidemia de varíola chegava a dizimar 70% de uma cidade, né? A peste. Então a morte era muito mais cotidiana, a gente era praticamente obrigado a refletir sobre isso porque ela acontecia o tempo todo. E educar uma criança no passado era educar uma criança também para a morte. E hoje eu acho que a gente, de certa forma, transformou a morte num tabu, a gente não conversa sobre isso, a gente esconde a morte das nossas crianças, não é que morreu, virou estrelinha, então a gente acabou eu falei que ficando... A gente acabou ficando bastante infantilizado em relação a isso. E pegando uma coisa que a Gabriela falou que eu achei bastante interessante, né? A morte e a doença colocam a gente em perspectiva. Talvez a espécie humana seja a espécie que entende que tem um passado e que tem um futuro, né? Então isso gera arrependimento em relação ao passado, gera angústia em relação ao futuro. E tanto a doença quanto a morte são situações que colocam a gente nesse contexto, né? No contexto do arrependimento em relação ao passado, da angústia em relação ao futuro. E são emoções que não são simples, são emoções complexas, difíceis de lidar e que você tem que estar realmente disponível para elas. Mas a vantagem é que quando você de fato encara elas e lida com elas, você fica com mais oportunidade de felicidade, né? Porque você fica um pouco menos assustado com aquilo tudo, né? Bom, vamos ver agora um trabalho lindo em que várias pessoas se abrem e falam sobre esse momento do luto, como lidar com o desapego na marra.
Eu não me preparei para entender a morte e eu fui rapidamente procurar entender. Eu acho muito difícil você perder um filho e voltar para a vida. Você pensa que vai viver dividido entre o céu e a terra. Uma raiva, assim, blasfemática de Deus. A minha mulher estava caminhando para o trabalho e o coração dela parou. Eu acho que é uma coisa cultural mesmo, né? A gente devia aprender a falar melhor e mais sobre a morte, porque a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer um dia. Tem uma primeira parte ali inegável de você se sentir morrendo também, de você falar, sabe, eu quero ir com você um pouco, mas também você pensa nas outras pessoas que estão aqui. E aí chegou uma hora, um determinado momento, que eu estava tão triste, me sentindo tão sozinha, mas aí, paradoxalmente, isso me deu uma certa calma. Eu pensei, putz, eu não tenho mais nada para perder de fato, assim. Eu acho que a principal sensação para mim, talvez pela minha idade, foi um deslocamento, assim. Me senti estranha, me senti como se eu estivesse atrapalhando uma história que deveria ser tão bonita aos 30 anos. Foi muito solitário, assim, porque eu era criança. Eu sentia que eu tinha uma responsabilidade de ajudar minha mãe, de ajudar meu pai, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer aquilo. E a gente olhou um para o outro sem saber o que falar. E, ao mesmo tempo, eu me sentia assim acolhida. Parecia que no meu quarto tinha milhões de pessoas me dando acolhimento. Parecia que eu estava no colo de alguém. A dor, ela vai piorando, porque no começo tem esse acolhimento, no começo é como se todo o universo ficasse aos seus pés e ficasse te protegendo, e depois a vida que segue. Eu gosto de estar com as pessoas que me falam dele. E é muito gostoso alguém dizer, olha, aqui é o primeiro apartamento que seu pai me vendeu, foi onde nasceu meu primeiro filho. Porque a partida é dolorida demais. E depois vem a saudade. E essa saudade, ela é preenchida com o falar neles. Um dos amigos do Gabriel sugeriu fazer uma festa no aniversário dele. E aí houve essa ruptura com uma grande festa, que é um tributo e que é feita até hoje. Nós nunca perdemos o contato com os amigos dele. Nunca. Isso aconteceu em junho e em dezembro nós fizemos o Natal na minha casa com os amigos dele, pela primeira vez. E que durante os últimos 20 anos o Natal é na minha casa. Tem um trabalho que me entendia e respeitava. Foi aniversário do meu pai, eu não fui esse ano. Quando eu não estou bem, é só eu ligar e falar, não estou muito bem, todo mundo já sabe o que é o trabalho de casa. Acho que os outros podem ter empatia. Eu acho que as pessoas, em geral, ou elas fogem ou elas têm simpatia, que é bem diferente. Todo mundo fica em cima, é uma loucura, é tudo muito turbulento, mas isso não dura nem 2 semanas. Depois vem um grande silêncio e ninguém mais fala no assunto. Mas ainda você está sofrendo com isso? Ainda você está falando nisso? Como se para a gente parasse de falar. Tem gente que acha, você fica cultuando o sofrimento, o templo da morte. Eu escondo das pessoas que eu vou ao cemitério, as pessoas não sabem. Voltar para o trabalho significava voltar a enfrentar aquilo quase com aquela etiqueta que você traz na testa, que é assim, mãe que perdeu o filho, e as pessoas olham para você e não sabem como agir. Se você não dá conta de escutar como eu me sinto, tudo bem, a gente vai tomar sorvete, a gente vai andar no parque, não precisa perguntar. Eu acho que quando você pergunta como você se sente, eu acho que você tem que ter ali, tá com o coração muito aberto para receber essa resposta, porque nem sempre vai ser fácil ouvir, assim como não é fácil falar. Então eu comecei a me interessar pelo outro, comecei a dar aula de cozinha na minha casa, chamar as pessoas para ensinar, me envolver em projetos sociais, porque tem uma hora que você cansa da sua própria história. Hoje eu falo naturalmente sobre o Paulo, assim como eu estou falando com você, assim como eu falo da Gabriela, que é a minha outra filha, do Rodrigo, que é meu neto. O Paulo faz parte
de mim, da minha vida, o tempo todo. Ele virou um anjo, ele virou alguém que nunca vai sair da família. Eu até hoje, eu tenho 24 anos, até hoje falo que eu tenho 2 irmãos mais velhos. Com o tempo, a dor vai sendo substituída pelo amor que você sentiu. É uma questão de mudar o olhar. Preencher de gratidão por eu ter tido esse filho durante 20 anos é o que faz com que você consiga sobreviver. O Daniel sempre vai viver em mim, de alguma maneira, né? Assim, a pessoa que eu me transformei, quem eu sou hoje, passa muito pelos anos que a gente passou junto. Então, de certa maneira, ele está sempre comigo. Assim, às vezes eu converso com ele, inclusive. Que é possível você voltar a rir, que é possível você voltar a ser feliz, que você pode transformar uma dor em saudades, porque a saudade é o amor que fica. Fazer com que o tabu do luto não cause uma dose extra de sofrimento. Uma coisa é a dor da perda, outra coisa é a dor do tabu. É a dor de se sentir inadequado, é a dor de não encontrar informação, a dor de achar que você é o único que está passando por aquilo. Foram as pessoas que me ajudaram a sair dessa situação. Por isso que eu acho que a gente aprender a falar e a ouvir é um grande segredo, sabe? É um super caminho para a gente entender o luto, viver e também se confortar. O pesar ocupa o espaço do meu filho ausente. Fica em sua cama, caminha a todo lado comigo. Coloca suas roupas bonitas, repete suas palavras. Lembra-me de todas as suas partes graciosas. Preencha essa roupa vazia com sua forma. Então eu tenho razão de estar afeiçoado ao pesar. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar esse debate, porque a gente vai para um intervalo e volta já já. Olá, estamos de volta debatendo hoje morte e desapego com a psicóloga Gabriela Caselato, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, e com o médico Marco Antônio de Carvalho Filho, doutor em clínica médica pela Universidade Estadual de Campinas e docente da Unicamp. Agora, é importante ter esse luto, Gabriela? É importante a gente viver essa experiência, trabalhar isso, não esconder a morte? Sim, é importante, porque o processo de luto ele é uma reação natural e esperada diante de uma perda. Quer dizer, é um processo psicológico que envolve várias dimensões do seu funcionamento e que vão ser afetadas pela experiência de ruptura de um vínculo. Então, você vai ter impacto. Se você pode viver isso, lidar com isso, poder entrar em contato com isso, você cria condições desse funcionamento psíquico voltar, né, a sua operação, voltar, e é uma adaptação à vida sem aquela pessoa ou ao seu estado atual de vida, numa doença, por exemplo, que não te coloca mais na condição de saúde anterior. Mas né? Como é que a gente pode definir essa coisa de lidar com o luto? Porque, por exemplo, outro dia tivemos um entrevistado aqui e a gente estava falando da medicalização da vida. Ele perdeu a esposa há 3 meses e as pessoas, ele estava triste, ele não estava deprimido, mas as pessoas vendo ele naquela situação já queriam dar um remédio que ele chegou a tomar antidepressivo. Quer dizer, você vai chorar, vai ficar mal, ocasionalmente vai. Isso é também lidar com o luto, quer dizer, se permitir chorar, se permitir sentir, e da onde que passa para um dramalhão? Para você ter uma ideia, acho que em torno de 70% a 100% das pessoas que chegam ao consultório chegam medicadas. Medicadas? Sem necessidade de estar. E em geral um antidepressivo e um ansiolítico para poder, um indutor de sono para poder dormir, porque as pessoas entendem que ela está em sofrimento. As pessoas olham o sintoma, não o processo pelo qual elas têm que passar. E esse é um processo normal. Então, reações físicas como insônia, alteração de apetite, reações somáticas, reações emocionais como isolamento social, não querer estar muito perto das pessoas ou querer estar perto de pessoas que viveram aquilo junto com ela, querer lidar com a saudade, mexendo nas fotos, são reações esperadas, né? Reações em relação à espiritualidade também aparecem, muito importantes, mas é difícil para quem está do lado lidar, né?
Então, eu digo que esse remédio que vem sem necessariamente um diagnóstico preciso, ele vem a serviço do desconforto de quem está do lado e não necessariamente daquela pessoa. O problema para essa pessoa é que, além dela estar sendo medicada por uma coisa que ela não precisa, ela não está doente, ela está de luto, ela vai criar a condição de sentir que está superando ou que está conseguindo suportar aquele processo, não pelos próprios recursos, mas porque ela está medicada. Então, ela passa a ter uma dependência psicológica do remédio. Ela morre de medo de ficar sem o remédio, porque ela entende que a hora que o remédio sair, a tristeza vem. Entendi. E de fato pode vir mesmo, porque ela, na verdade, ela não cuidou do que ela teria que cuidar. Ela cuidou do sintoma, mas não cuidou da causa, que é a adaptação àquele vínculo, a ruptura daquele vínculo. Agora, existe o momento do luto em si, que a pessoa faleceu, a despedida, que eu acho que uma das imagens mais terríveis é o momento que se fecha o caixão, porque aquilo eu acho uma brutalidade, que é o adeus definitivo, na minha opinião, aquilo ali é horrível. Mas existe o luto da descoberta de uma doença que tem grandes chances de ser fatal. O câncer é uma doença que tem chance de ser fatal. Mas existem doenças como Alzheimer, existe esclerose lateral amiotrófica, quer dizer, tantas outras que a pessoa tem fato não tem cura e vai morrer. Quer dizer, nesse momento, que tipo de luto, trabalha-se o luto a partir daí? Sim. É o que a gente chama de luto antecipatório, porque são as mesmas reações psicológicas de um luto diante da morte, são vividas no diagnóstico de uma doença eminentemente perigosa. Ela te coloca de frente para a possibilidade da perda e você passa a reagir psicologicamente da mesma forma como se tivesse perdido. O processo ele é vivido e precisa ser vivido porque ele é uma oportunidade que a pessoa tem de começar a enfrentar essas questões, só que ainda com a chance de poder viver coisas que após a morte a gente não tem. Por exemplo, uma despedida, por exemplo, resolver questões pendentes com aquela pessoa que está para morrer, né? Pedir desculpa, dizer que ama, resolver questões práticas que às vezes trazem um grande transtorno para a vida de quem fica, do enlutado. Então, o processo de luto antecipatório, a gente costuma falar que poder vivê-lo é um facilitador para o luto, né? Então, mas as reações vão ser exatamente as mesmas, só que iniciadas no diagnóstico de uma doença grave. O Marco, você vive isso assim no diário, né? Como é que funciona isso? Porque é interessante que a pessoa tenha esse preparo para o momento... Para quem é mais interessante, talvez, seja a pergunta, para a pessoa que está doente ter esse preparo, para a família ou para os dois? Olha, eu acho que para todo mundo, né? Tanto para o paciente, para a família, para o profissional da área de saúde. Todo mundo precisa viver com naturalidade, eu acho, esse processo. E tem uma corrente na área da formação médica que está trabalhando quais seriam os valores e virtudes relacionados a você, de fato, passar por isso, né, como profissional da área da saúde. Porque o profissional da área da saúde, seja um médico ou outra pessoa da equipe, ele talvez passe a ser um grande facilitador desse processo em relação a como o paciente vai viver o luto relacionado à doença, como a família vai conseguir ou não apoiar essa pessoa naquele momento. E você vai acabar facilitando isso. Então, você precisa fazer alguns compromissos. Acho que o primeiro grande compromisso é colocar, de fato, o interesse daquela pessoa que está doente na frente de qualquer outro interesse. Seja do seu, seja às vezes da própria família. Porque, como a Gabriela comentou, às vezes para a família é mais confortável não conversar sobre aquilo. É mais confortável viver uma fantasia de que aquilo não tivesse acontecendo. Mas quanto mais a gente faz isso, mais a pessoa que está doente fica sozinha e se sente sozinha. Porque a doença já traz uma solução, naquele pensamento normal. Ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou sentindo. Que é o que você sente quando está passando por uma grande dificuldade, né? E quanto mais a gente evita de conversar sobre isso, transforma isso num tabu, ou não abre um canal de comunicação eficiente, a pessoa aumenta essa sensação de solidão, ela fica cada vez mais sozinho, e aí esse luto não acaba nunca, porque ele não tem oportunidade de ser elaborado. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas quando a gente está triste com alguma coisa, né, tem aquele ditado popular, né, uma tristeza dividida já é meia alegria, né? Então, você conseguir conversar sobre aquilo que está te incomodando já é uma forma de você aliviar aquele peso todo, né? Então, eu tenho a impressão que o profissional da área de saúde ele tem essa responsabilidade, e é o que a gente tenta fazer no dia a dia, de lidar com isso com naturalidade, abrir esse canal de comunicação e permitir que as pessoas troquem, né? Troquem amor, troquem gentilezas, troquem generosidade, que no final das contas são esses vínculos que valem a pena manter a gente vivo. E aí mesmo você diante da morte, quando você tem como se segurar nesses vínculos de amor que você construiu ao longo da sua vida, a morte passa a ser continua sendo um desafio, obviamente, mas um desafio menor, porque você tem aonde se sustentar. Aquele luto tem como ser elaborado, você tem vínculos que vão te dar força para vencer aquilo, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí.
Olá, estamos de volta debatendo hoje morte e desapego com a psicóloga Gabriela Caselato, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, e com o médico Marco Antônio de Carvalho Filho, doutor em clínica médica pela Universidade Estadual de Campinas e docente da Unicamp. Bom, a gente, na verdade, fala de morte quando ela, de fato, é iminente de acontecer, mas raramente nós vamos tratar de morte em casa, num bate-papo em família, para o dia que ela acontecer. E às vezes, quando a pessoa morre, há aquele desespero de se quer saber o que ela gostaria que acontecesse, se ela é doadora de órgãos, se ela gostaria de ser enterrada de tal forma, que cerimônia ela gostaria, que são coisas que fazem parte depois do ritual. E sequer aquelas coisas burocráticas. Ai, meu Deus, como é que fica a herança, que seja? Vamos pensar assim. Seria importante também nos abrirmos para isso, porque é um tabu, como você falou logo no início, né, do programa, que a gente não trate desse assunto. Olha, então, seguinte, eu tenho 36 anos, mas gostaria de avisar que quando eu morrer, não fala, pelo amor de Deus, não fala isso. Não fala besteira. Não fala besteira e tudo mais. Quer dizer, a gente precisava trazer isso mais de uma forma mais leve, não? Porque é fato, é uma certeza. É uma certeza. Só não sabemos quando. Pois é. Recentemente fui viajar com meu marido e chamei minha irmã e disse para minha irmã, olha, é o seguinte, aqui está a chave, os documentos, as senhas. E ela foi ficando assustada, apavorada. Para com isso, muda de assunto. Eu falei assim, mas é isso. Não estou atraindo que eu não quero isso, que aconteça. Entendeu? Mas eu tenho filhos, eu preciso de ajuda se isso acontecer, né? Então, assim, essa abertura é exatamente isso. Se eu não falo, não vai acontecer, né? E é uma ilusão, porque a gente não tem esse controle, não tem essa potência. Então, poder falar, tanto no âmbito familiar, como também no profissional. Quer dizer, se hoje acontece alguma coisa comigo, como é que ficam os meus pacientes? Então, eu tenho que ter esse cuidado ético, inclusive, de ter minimamente os registros, os cuidados, os procedimentos, os cuidados com determinados pacientes mais delicados, com os meus parceiros, com os meus colegas, para eu encaminhar. Porque senão eles vão ficar completamente desamparados. E aí dentro de um processo psicológico. E da família também. Então, poder falar sobre isso, falar com as crianças, falar com o idoso, isso é bastante importante, né? Bom, a gente está tratando de um mundo de adultos, mas eu acho que o mundo infantil tem muito a nos educar, né? As crianças, elas lidam de uma outra forma, né? E tem uma ligação com a natureza muito maior. E a gente conta isso, o bichinho morreu, a plantinha morreu e nasceu, quer dizer, é um ciclo. Entende-se mais na infância que seja um ciclo, né? Morre, nasce, morre, nasce. Essa coisa da perda de uma forma mais leve. A forma com que elas, doentes, que é a coisa para nós ainda mais terrível, né? Como elas se desapegam de uma forma mais leve, né, da própria vida. Não sei se é por falta de consciência, aí deixo a você, Gabriela, nós é que temos muita consciência, muitos desejos, muitos planos e muitos medos, mas temos que aprender com as crianças para ficar um pouco mais leve essa partida. A gente desaprende, né, a espontaneidade à medida que cresce, né? A criança entende, percebe a morte, claro que a cada fase do seu desenvolvimento, de uma forma diferente. Por exemplo, no começo da vida, na primeira infância, a criança não tem a concepção da morte como finitude, como definitiva. Ela tem a ideia da morte como separação e provisória. Por isso que ela tem a fantasia... Quando tem contato, porque se não tiver ninguém morto na família, não vai saber nunca. Mas no desenho animado tem isso, né? O herói vai morrer e vai acordar. Né? Então, à medida que o cognitivo se desenvolve, ela vai começando a ter um pensamento mais concreto e tendo a possibilidade de entender a morte como finitude. Mas, à medida em que ela se separa, eu lembro muito de uma vez que eu atendi uma família que tinha um menino pequeno, de 5 anos, e um menino maior. E o menino pequeno dizia que estou muito bravo, e ele perdeu o pai num acidente de carro. E ele dizia assim, eu estou muito bravo com meu pai não volta. E o irmão mais velho disse, para de brigar com o papai, para de falar que você está bravo com o papai. E lá pelas tantas, assim, na verdade, aquele menino de 5 anos tinha dado voz ao sentimento do mais velho, que se cobrava não sentir raiva, mas ele estava muito bravo com o abandono gerado pela experiência da perda do pai. Então, as crianças, quanto mais novas, mais espontâneas são, né? E elas falam exatamente daquilo que a gente precisa falar e deseja falar, mas tem medo de tocar, né? Então, sem dúvida, a espontaneidade é o que mais a gente pode aprender com as crianças. Poder falar a verdade, poder entender a realidade da forma como é possível, é um ótimo caminho. Então, assim, nunca roubar à criança o direito de lidar com aquela experiência a partir da compreensão que ela tem, né? Mas aí a gente tem aquela preocupação da tal da estrelinha, né? De falar, mas virou o quê? Porque também aí tem uma complexidade, entra a parte religiosa do que acontece, do que não acontece dentro da crença de cada família. Mas a vovó faleceu, a bisa faleceu. Leva a criança ou não leva a criança? É uma imagem necessária ou não é uma imagem necessária? O que, na opinião de vocês dois? Lá a gente coordena uma unidade de terapia intensiva, uma enfermaria
de retaguarda que lida basicamente com pacientes, muitas vezes na fase final de vida, né? Então a gente tem uma taxa de mortalidade muito alta. E às vezes de pacientes adultos jovens com filhos pequenos, né? E a gente sempre incentiva que a criança venha visitar. Caso a família esteja em paz com isso, a gente tenta trazer a criança. Até hoje não tivemos nenhum problema, muito pelo contrário. É engraçado como vira criança para se despedir, até traz uma postura diferente da família depois disso. A própria família enxerga mais a naturalidade a partir daquela experiência de família como um todo, né, para ir se despedir. E nunca tivemos problemas, a gente sempre incentiva. Mesmo crianças com 3, 4 anos de idade, a gente prepara o quarto, prepara o leito para não ser nada que choque a criança, né, para ser o mais tranquilo possível. E nunca tivemos problema com isso, muito pelo contrário. A nossa experiência é que é uma coisa muito boa para ser feita, ajuda a criança a elaborar o luto e, mais do que a criança, ajuda a família também a elaborar o luto. E abrir comunicação, né, sobre o Sim, assunto. sim. Como a gente orienta é no sentido de explicar para a criança o que ela vai ver. Minimamente, né, dentro das condições possíveis, qual é o cenário. Então a vovó vai estar na cama, a vovó estava com uma sondinha, um caninho, ela vai estar recebendo alimentação desse jeito, ela vai estar acordada, ela vai estar dormindo, ela vai estar consciente, ela não vai estar. E aí dá a chance da criança de escolher se ela quer ver a avó. E não nem de impor, nem de proibir. Então não obrigue se ela não quiser ver. Isso. Claro. Mas de modo geral elas sempre querem. A maioria das vezes ela quer. E aí sim ela poder ir. Quer dizer, essa preparação, obviamente, que ela nunca é uma real preparação. Sim. Por mais que a gente se prepare para uma situação que é emocionalmente, que abala a gente vai sofrer, vai sentir. Mas a ideia não é que a preparação tire o sofrimento da criança. Ela vai sofrer, porque ela está lidando com uma perda. Mas é um sofrimento parte da vida. que vai ser uma resposta dela importante. Sim. Não é impedir o sofrimento, mas é criar condições de que essa experiência não seja chocante, traumática. Né? Eu sinto e ficar disponível durante, né? Às vezes a gente subestima a importância disso. Então, eu vou levar uma criança para visitar uma pessoa que está passando por um processo desse, que é a avó, a mãe, o pai, a tia, o irmão. É importante eu ficar do lado e estar disponível para ela durante aquele momento, no momento seguinte. Então, você precisa preparar não só a criança, você precisa se preparar, e não estou falando só em relação à criança, em relação à família como um todo. Você precisa, de fato, naquele momento, estar disponível para aquelas pessoas, porque surgem dúvidas, surgem angústias. E se a gente abordar logo que elas aparecem, a chance da fantasia tomar conta e virar uma coisa um pouco fantástica fica bem menor. Né? Outra coisa que acontece é quando, por exemplo, falece a avó. Aí a mãe esconde o choro porque não quer mostrar fragilidade para a filha e fala que está tudo bem, porque aí é uma inversão, a criança percebe que não está bem, também está triste pela situação, mas pega a mãe chorando, mas não está tudo bem, quer dizer, isso também não é legal, é interessante que a criança visualize que também se sente essa dor, não? Sem dúvida, até porque a criança sofre por 2 vezes nessa situação, primeiro porque ela está sofrendo, segundo porque ela sabe que a mãe está sofrendo e em terceiro lugar porque ela então se percebe incapaz de lidar com o sofrimento da mãe, porque se a mãe esconde é porque é algo que é ruim para ela. E aí, então, a criança perde a oportunidade de aprender que tristeza é algo que a gente consegue suportar. Que é isso que a gente está desaprendendo na vida atual. Né? Mas a gente acaba tomando susto com criança. Meu filho, aí uma experiência pessoal, teve contato com meu avô estava muito debilitado demais. E enquanto muitas pessoas chegavam perto e ficavam com certa aflição, ele não teve, ele foi lá, fez carinho na mão, trouxe um porta-retrato para mostrar para o vovô e chamava de vovô Mimil, porque ele Dormiu. E era uma reação natural dele, quer dizer, ele viu, enfim, cada história, cada caso, cada situação, mas a gente pode se surpreender com essa reação da criança, né? Agora, Marco, eu já inverto, quer dizer, a gente prepara as crianças, mas tem que preparar os médicos também, né? Porque como é que é este momento na faculdade, quando chegam esses jovens ávidos pela medicina, vou salvar o mundo e os meus pacientes, que é para isso que o médico, né, é formado, e eles chegam mesmo ainda, né, hoje, com esta impressão, e como é que você os ensina a lidar com esse momento da perda e de doenças graves? Durante 3 anos eu entrevistei os 110 calouros lá da faculdade e a gente perguntou para eles assim, por que você escolheu fazer medicina? Né? E qual você acha que é o papel do médico na relação médico-paciente? Foi interessante que 70% das respostas tinham alguma coisa a ver com altruísmo, então uma vontade de ajudar. Então achamos isso bom, né? Você ainda tem uma grande maioria
que a principal motivação é ajudar uma outra pessoa. Depois a gente tem 50% das entrevistas com alguma coisa relacionada a uma vontade de conhecer o homem, tanto na sua dimensão biológica, né? O homem como espécie, o homem e a mulher, tanto na sua dimensão biológica quanto na sua dimensão humana, o que deixou a gente animado também com esse resultado. E uns outros 30% que tinha alguma coisa a ver com uma necessidade de se sentir seguro, né? Foi mais ou menos isso que a gente observou. E o grande problema que a gente tem na Faculdade de Medicina hoje é que não há espaço para reflexão sobre as experiências que os estudantes estão vivendo. Então, como é que era o curso de medicina há uns 30, 40 anos atrás? Você tinha uma exposição muito prolongada a um determinado professor. Se você pegar um médico com mais de 50 anos de idade, você perguntar para ele o modelo de obstetra, o modelo de pediatra, o modelo de clínica, o modelo de cirurgia, ele tem isso muito bem claro na cabeça dele, em quem ele se espelhou para adquirir aquele determinado comportamento, aquelas determinadas habilidades, né? E hoje, você tem um curso de médico completamente fragmentado. O aluno passa 15 dias na cardiologia, mas na segunda é um professor, na terça é outro, na quarta é outro. Então, ele fica meio perdido. E associado a isso, a gente não tem um espaço para reflexão. Bom, você teve a sua primeira aula de anatomia e você lidou com um cadáver. O que você sentiu? Como é que foi isso? Como é que você experimentou isso? Quais foram as emoções que você sentiu? E aí tem outro tabu, né? É como se médico não pudesse ter emoção. Recentemente eu conversei com uma professora americana e ela toca violino. E ela falou assim para mim: Marco, quando a música me emociona, eu toco muito melhor. Eu não sei em relação a vocês, mas eu acho que tocar violino é muito mais difícil do que praticar medicina. Então, eu particularmente não vejo... Eu já peguei um violino na mão e eu não consigo nem fazer som com aquilo. Eu consigo no máximo, eu toco pandeiro, eu consigo no máximo virar ele ao contrário e fazer algum barulhinho, mas tocar o violino... Então, a gente começou a debater sobre isso, era um grupo de professores, né? Que a emoção a gente aprende a sentir. Então, o médico ele vai aprender a se emocionar. Ele não vai se emocionar da forma como ele se emociona em outras situações, mas vai aprender a se emocionar. E é importante a gente criar esse espaço, porque eu acho que o problema de a gente educar o médico para lidar com a morte está relacionado a educar o médico para lidar com as emoções dele. Qual é o papel das emoções no trabalho do médico? Não adianta fazer de conta que as emoções não estão lá, porque elas estão e elas interferem no nosso trabalho, às vezes de um jeito positivo, às vezes de um jeito não tão positivo, mas elas estão lá. Então elas precisam ser conscientizadas, a gente precisa trabalhar com elas. Bom, o programa desta semana fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar este debate. Eu agradeço por hora a presença dos nossos dois convidados, a psicóloga Gabriela Caselato, doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e cofundadora do Instituto 4 Estações, e o médico Marco Antônio de Carvalho Filho, doutor em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas e professor da Unicamp. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.